Boa tarde, alunos! Nessa aula de hoje, nós vamos continuar vendo alguns testes de hipótese. Anteriormente, nós vimos o teste de hipótese para proporção. O outro teste de hipótese que nós vamos ver é o teste de hipótese para médias. Lembrando que nós podemos ter teste de hipótese para uma média, teste de hipótese para duas médias diferentes ou para mais de duas diferentes. No que nós vamos ver nessa aula de hoje é o teste para uma média. E vocês se lembram lá no intervalo de confiança que nós tínhamos calcular o intervalo de confiança de uma maneira diferente. Quando a gente conhecia a variância populacional e quando a gente desconhecia a variância populacional. Aqui no teste de hipótese a mesma coisa. Só que nós só vamos ver o teste para médias para a variância desconhecida. Tudo bem? Então, toda a nossa formulação que nós vamos ver nesta aula é para o teste de hipótese para uma média com a variância desconhecida. Mas por que, professor? Porque é a grande maioria dos casos. A gente dificilmente conhecemos a variância populacional. Na grande maioria dos casos, a gente não conhece. Tudo bem? Então, o teste de hipótese que nós vamos ver é o teste para uma média com a variância populacional desconhecida. Tudo bem? Então, você se lembra daquela rotina dos procedimentos? É a mesma coisa. Primeiro passo, enunciar as hipóteses. H nula, H0 e H1. A hipótese alternativa. Hipótese nula e hipótese alternativa. Ora, nós estamos trabalhando agora com teste para médias. Então, a hipótese nula, que sempre vai ser igualdade, vai ser μ, que μ é a nossa média, igual um determinado valor. Isso quer dizer que a gente está querendo testar se a média populacional é algum determinado valor. Tudo bem? A hipótese alternativa continua sendo ou diferente, ou maior, ou menor. Lembrando que se for diferente, nós temos um teste bicaudal. Se for maior, unicaudal à direita. Ou se for menor, unicaudal à esquerda. É só ver onde é que está a setinha apontada. Segundo passo. Fixar o valor de alfa. Quem que é alfa? É o nível de significância do teste. É a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. E identificar a variável em teste. Nesse caso, a variável do teste, e assumindo que a variância populacional é desconhecida, a variável do teste é a T de student. Você se lembra lá no intervalo de confiança, T de student? Pois bem, nós vamos precisar daquela tabela da T. Tudo bem? E nós temos o grau de liberdade, N menos 1. Quem é N? N é quantidade amostral. Tudo bem? Então, olha só. A variável que nós vamos estudar é a T de student, com grau de liberdade de N menos 1. Terceiro passo, determinar a região crítica, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, lá para o teste para proporção. Se nós temos um teste bicaudal, nós temos duas regiões críticas com alfa sobre 2 em cada uma delas. Mas por que, professor? Porque a curva T também é simétrica, assim como a curva Z, a T de students também é simétrica. Tudo bem? E o nosso objetivo é verificar qual é o valor crítico T. Esse é o nosso objetivo. Então, de acordo com a tabelinha que todos vocês têm da tabela T de student, nós vamos verificar qual é esse valor crítico aqui e identificar quem é a região crítica. Quarto passo, nós vamos calcular o valor da variável em teste por meio da amostra, da mesma maneira. Só que agora, para o teste de hipótese para uma média, nós temos uma outra fórmula, uma outra estatística. Nós vamos chamar de T-cal. O que é o T? A estatística T. O que é esse cal? Vem de calculado. Então, a estatística T calculado.
Como é que nós vamos encontrar essa estatística T calculada? Vai ser igual a x barra. Quem é x barra? Vocês se lembram? É a média da amostra. Menos μ0. Esse μ0 é justamente aquele determinado valor que nós temos lá na hipótese nula, dividido por S. Ora, quem é esse S? É o desvio padrão amostral. Nós não temos uma amostra, que é por meio dessa amostra que a gente vai inferir para a população. Então, nós temos que buscar dessa amostra qual é a média, qual é o desvio padrão e quantos elementos tem nessa amostra, porque vai ser dividido por raiz de n. Encontrando esse valor de t calculado, a gente pode partir para o quinto e último passo. A gente vai concluir se rejeita ou não a hipótese nula. Se essa estatística t calculada estiver dentro da região crítica, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Agora, se essa estatística t não estiver dentro da região crítica, a gente não rejeita a hipótese nula. Simples desse jeito. É o mesmo procedimento para todos os tipos de teste de hipótese diferentes. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, a gente viu somente uma teoria da teste de hipótese para a média. No próximo vídeo, nós vamos ver um exemplo, um exercício para o teste de hipótese para uma média. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, pessoal.